Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, Samitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, no capítulo 5, Gente gosta de gente, o texto, Adolescência, procurando a identidade social. A adolescência pode ser comparada à etapa em que as árvores frutíferas dão flores. Essas geralmente ficam na parte mais alta, bem expostas ao sol, super coloridas e perfumadas. Elas chamam a atenção de todos os polinizadores. Os adolescentes são, ao mesmo tempo, flores e polinizadores. Os jovens gostam de se mostrar, de ver e de ser vistos pelos seus semelhantes. Adoram ir a lugares onde nem conseguem entrar. Competem entre si por todos os lugares, comparam-se a todo instante. Com comportamentos alvoroçados, roupas e adornos, formam turmas para tudo. Esportes, saídas noturnas, estudos, viagens. A ligação com seus semelhantes, no caso, outros adolescentes, é muito mais importante do que a mantinha com os pais. Sofrem de embriaguez relacional, um estado de alteração psíquica capaz de influir tanto em seu quadro de valores que eles fazem coisas que sozinhos ou na presença dos pais não fariam. Tal embriaguez não é provocada por agentes químicos como o álcool, mas pela força do relacionamento estabelecido entre os jovens. A religiosidade entra em ebulição na adolescência, pois adquire a força das paixões, a fidelidade da melhor amizade, o fanatismo das torcidas, a adrenalina dos desafios, o prazer da aventura, a intensidade do amor que faz perder a cabeça, é a energia gregária na sua máxima vibração. Se por um lado o adolescente mostra a educação recebida na infância, por outro, dá tanta importância à turma que se veste, fala e age como os membros do grupo. Quanto mais influenciado estiver pela turma, menos aparece o que aprendeu em casa. Gente, eu passei, sobrevivi, mas foi uma fase horrível dentro de casa enquanto mãe. Enquanto filha, eu acho que eu não fiz essas barbaridades todas. Eu já procurei na memória. Eu obedecia tanto meu pai e minha mãe, eu tinha tanto receio de frustrar os dois, que eu não tinha boca para fazer nada. Eu queria ter meus amigos na adolescência, eu tive meu grande amor na adolescência, que foi o meu marido, depois eu casei com ele, depois de 6 anos de namoro, mas não era aquela coisa assim, eu vou me aventurar, eu vou me jogar e dane-se meu pai, minha mãe, a estrutura que eles me deram, não. Por isso que eu falo assim, não tem uma receita, mas às vezes você vai reproduzir algumas coisas que você aprendeu e dá certo. Tem coisas que você vai reproduzir que não vai dar certo. Da mesma forma que eu fui educada dentro de casa, meus pais me davam tudo dentro de casa. Eles não deixavam eu sair. Uma vez eu virei para eles, foi a primeira vez que eu escutei essa piadinha, inclusive. Falei para eles, minhas amigas vão todas viajar. Estão comemorando o aniversário de uma delas, que vai completar 18 anos, e ela vai ganhar um carro do pai. Era mimada, né? A gente estudava na Penha, lá onde o pessoal tinha boas condições. E ela ia ganhar um carro. E nesse carro ela queria colocar 5 pessoas e levar para a praia para comemorar o aniversário. Então, estavam me chamando para ir junto. Aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, a fulana de tal vai fazer aniversário e ela tá me convidando para ir. Aonde que vai ser essa festa? Eu falei, não, é uma comemoração só na praia. Ela tá indo para a praia. Ah, não, mas você não pode ir para a praia. Você é muito nova ainda para sair sozinha. Aí eu falei, tá, mas todas têm a mesma idade que eu, todas vão. Ela falou, você não é todo mundo. Foi a primeira vez que eu escutei isso daí. Depois disso eu peguei para mim, né? Porque aí quando chega a vez do filho, vai todo mundo. Não, mas você não é todo mundo, né? A mesma educação, o mesmo jeito que eu fui criada, eu passei. E como eu passei essa fase da adolescência um pouco calma, não sei se é porque eu já tinha encontrado o grande amor da minha vida também, né? Porque eu não saí do colo da minha mãe e do meu pai para me jogar em grupos. Eu não saí do carinho deles para eu cair no carinho de pessoas que depois iam me trair. Eu saí da família e caí nos braços do meu marido, que é a pessoa que depois eu casei. Ele ficou comigo 6 anos segurando minhas buchas, porque o adolescente é cheio de bucha, né? Daquilo que não é, a gente cria. Então, eu tive o amparo daquela pessoa fora de casa.
Já o que a gente lê aqui é que o adolescente não tem esse amparo. São um bando de adolescentes, todos tentando a sua autoafirmação juntos. Ou seja, é você encostar em quem está com como você é uma geleia, você encosta numa geleia que fica em pé. Não fica. Né? Hoje em dia, a coisa mais normal, que não deveria ser, é você pegar adolescente bebendo. Meu filho bebeu uma vez só e chegou em casa bêbado e eu coloquei a mala dele no meio da cozinha e falei para ele, você pode colocar tudo o que você quiser aí dentro e ir embora daqui, que eu não tô criando vagabundo. Fui dura. Mas por quê? Eu pagava 2,5 pau de faculdade por mês para ele chegar bêbado em casa porque uma menina falou não para ele, porque os amigos dele colocaram ele para beber, do porre ele esqueceu o não que ele recebeu da menina. Então eu dei toda uma estrutura para depois ver ele naquela situação e agora a gente lendo, a gente vê o quê? Que é a coisa mais normal do mundo, eles terem fugas. As fugas são os amigos, às vezes é o álcool, às vezes inclusive vai chegar nas drogas. Graças ao bom Deus, o meu só fez essa presepada aí e nunca mais fez nada. É muito pelo contrário, trabalha e hoje ele tem a casa dele, ele se vira sozinho. Mas daquilo ali poderia ter acontecido coisa pior. Poderia ter se viciado, poderia ter ido para coisa pior. Como eu já cansei de ver aluno meu começar pelo cigarro. Não começou pela bebida, foi pelo cigarro. E aí do cigarro vai para maconha, vai para narguilé, vai e não para mais. Então não tem como voltar. É um caminho sem volta. Se você entra nessa de buscar um refrigério nos vícios, é um caminho sem volta. Muitos vão e não conseguem voltar, né? Mais aí de 90%. Poucos conseguem lá experimentar, falar não é para mim, tô fora. Então é melhor nem experimentar, né? Mas a gente vê que essa identidade que eles buscam, eles vão buscar em areia movediça. Eles vão buscar com... Eu sempre falava pro meu filho, falava, não adianta você falar, pro meu filho e pros meus alunos, eu falava, não adianta você ficar questionando o cara que tem a tua idade, porque ele viveu praticamente a mesma coisa que você. Se você quer questionar, se você quer saber, se você quer se informar, pergunte para alguém mais velho e de confiança. Alguém da família, de preferência, pai, mãe, tio, avô. Mas não vá procurar isso fora de casa, no meio de pessoas que têm a mesma idade, porque têm o mesmo conhecimento. O conhecimento das pessoas são limitados. Eu nunca fui pedir conselho para uma pessoa que tem a mesma idade que eu. Enquanto jovem, não. Depois que a gente envelhece, aí tudo bem, todo mundo tem 50 anos, é outra história. Mas enquanto jovem, você não viveu quase nada. E o outro também não viveu quase nada. Vai saber dizer o que para você? Então, eu sempre coloquei isso. Procure em casa. Você quer saber as respostas? Venha falar comigo. Nunca neguei responder nada, absolutamente nada. Já na minha educação, a questão sexual não podia se falar. Eu penei muito nessa parte. Porque era proibido, porque o assunto eu era muito nova e eu fiquei velha e ninguém conversou comigo sobre isso até hoje. Meus pais já se foram e até hoje eu estou esperando eles sentarem comigo e falar sobre casamento, sobre sexo, como que pode, como que não pode. Não tive isso. Tive que ir na raça, né? Ouvindo um daqui, outro dali, prestando atenção, não me envolvendo, para depois eu entender direito o que era aquilo. Chegou ao ponto de eu dar um beijo numa criatura, né? Eu tinha 11 anos, fiquei com aquela paixão platônica, né? Com 11 anos eu tô transformando, tava lá na puberdade e tinha um carinha na sala de aula que era todas as meninas queriam namorar com ele. Eu, gorda, desajeitada, muito CDF, não era passar um batom, eu passei depois de casada. Furar a orelha foi meu marido que me trancou dentro da farmácia e falou pra farmácia, só sai daí depois que furar a orelha. Porque eu não tinha nada disso, né? Era estudar, minha vida era só estudar. E quando chegou nessa parte que eu comecei a me apaixonar, eu falei, e agora, meu, como é que eu vou fazer? Não posso falar para minha mãe que ela vai me bater. Não posso falar com meu pai, que meu pai não vai querer essa conversa. Não tinha para quem conversar. Aí fui pro parquinho todo final de semana para ir ver ele no parquinho. Mesmo que a gente estudasse na mesma sala de aula, eu queria ver ele no final de semana também. Era aquela paixão platônica. Eu via ele, o sorriso vinha atrás da orelha. A única coisa que eu queria era estar perto dele, não queria nada. Eu não sabia fazer nada. Eu só queria estar perto. E aí, chegou lá no parquinho de tanto que ele me via no parquinho, o irmãozinho dele me entregou. Falou, Patrícia gosta de você. Ah, pronto.
Aí lá veio o cara, que ele era garanhão, ele tinha que garantir a fama dele, né? Então pra ele não interessava se era Patrícia, era Joana, Maria, qualquer uma ele ia fazer a mesma coisa. Hoje, né, depois de velha, eu fiquei sabendo disso, mas na época ele falou, é verdade, Patrícia. Aí a Patrícia, né, amoleci toda, tô gostando. Ah, então vem aqui, vamos ficar juntinhos, não sei o que, tá, vamos ficar juntinhos. Aí quando ele me abraçou, meu corpo tremeu todinho. Falei, meu Deus do céu, que é isso? Que choque é esse, né? Não sabia explicar o que acontecia comigo. Aí foi e me deu um beijo. Mas um beijo daqueles que eu falei, putz, eu nunca beijei ninguém. Eu saí dali com ânsia, eu saí dali ruim pra caramba. E eu tinha que ficar bem, porque eu tinha que fazer pose ainda de tudo, né? Você não tá entendendo processo nenhum, você tá fazendo sem entender nada e saí dali e falei pra ele, eu tenho que ir embora, não tô passando muito bem, não. Outra hora a gente se vê de novo. E na escola eu fiquei com a cara desse tamanho, né? Porque aí ele me olhava e já me olhava com outra cara. Aí eu falava, meu Deus, não é assim que eu queria que ele me olhasse. E toda acanhada, e eu doida pra poder conversar com alguém. Aí cheguei em casa e perguntei pra minha mãe. Falei, mãe, um beijo engravida? Minha mãe engravida. Olha, pelo amor de Deus, não beija ninguém não, porque beijar é engravida. Falei, ai meu pai do céu. Aí eu fui pro meu quarto, chorei, chorei. E não falei mais nada com a minha mãe. Falei, se eu falar, então eu tô morta, minha mãe vai me matar. No outro dia, fui pra escola, chamei a professora de história, Dona Marta. Eu preciso conversar com a senhora. E a coisa mais difícil que tinha, a gente ter um acesso aos nossos professores naquela época. O professor não dava bola pra gente. Aí a dona Marta sabia que eu era uma boa aluna, que eu era sempre quieta, disciplinada, fazia as coisas que ela pedia. Ela pegou e falou assim: Olha, Patrícia, assim que bater o sinal, eu tenho 2 minutos para você falar comigo. Eu falei: Tá bom, 2 minutos. O que eu vou explicar tudo isso em 2 minutos? Mas eu vou lá. E aí eu ainda era aquelas alunas que carregavam o material de professor, né? E eu segurando o material dela, falei: Dona Marta, em pé, Dona Marta, eu acho que eu tô grávida. Aí ela, o que, menina? Ela deu um grito comigo. Aí eu peguei, sentei com o material, coloquei assim, falei, pronto, agora eu vou apanhar da professora também. Aí ela falou, como assim? Como que você tá grávida? Aí eu falei assim, é porque eu dei um beijo no Sérgio. E ela, hã? Mas foi só um beijo? Eu falei, foi, mas a minha mãe falou que beijando fica grávida. Aí ela, não, peraí, mas ele não colocou a mão aqui, ali, tal, tal, tal. Eu falei, não, não foi nada disso. Aonde que foi isso? Foi num parque. Tinha gente em volta? Eu falei, lógico, o parque tava cheio. Aí ela pegou e falou assim, não, então você não tá grávida. Se é só um beijo, você não tá grávida, menina. Mas você me deu um susto agora que, pelo amor de Deus, eu coloquei ele como monitor da sala, você como monitor da sala, para os dois, você que é mais quieta, você trazer ele para ficar quieto também. E já pensou se você ficar grávida, eu vou me sentir com consciência pesada, porque eu coloquei vocês dois para andarem juntos, não sei o quê. E falou, falou, falou. Falei, meu Deus do céu, quando ela parar de falar, aí eu acho que eu respiro. Quando ela terminou de falar, ela foi lá no armário dela, catou um livro na época lá, que era desse tamanho assim. Aí ela, você vai pegar esse livro aqui e vai ler, pelo amor de Deus. Eu falei, quando ela abriu as páginas assim, tinha, né, órgão sexual. Eu falei, mas eu não posso levar isso pra minha casa, minha mãe vai me matar. Não, você coloca embaixo do cobertor, coloca uma lanterninha de noite e vai lendo, vai estudando, menina. Você precisa saber sobre essas coisas aqui. Porque é impossível uma menina de 11 anos, que já tá para fazer 12, né, ainda não saber como é que se forma um bebê, como é que a coisa acontece. Tem que saber, né? Aí eu falei, tá bom. Catei um livro daquele tamanho, enfiei na calça, coloquei a blusa por cima, entrei em casa escondida com o livro, escondi esse livro dentro de um monte de coisa que eu tinha, coloquei ele lá embaixo. Chegava de noite, eu esperava todo mundo dormir, fingia que estava dormindo. Quando eu escutava que tava todo mundo roncando lá, eu tirava o livro, ligava uma lanterninha e ia lá. Órgãos sexuais masculino, feminino, tal, tal, tal. Foi assim que eu fui aprendendo um pouco sobre sexualidade, entrando na puberdade, né? Então eu pulei aquela parte ali. Eu não queria atingir meus pais de maneira nenhuma. Agora já os de hoje, eles não querem ler. Eles querem ir pro ato, né? E dane-se. Se acontecer alguma coisa, pílula do dia seguinte, porque isso virou uma vitamina C, né? Todo mundo toma. E é abortivo. A partir do momento que fala pílula do dia seguinte, ou seja, já aconteceu. Você está tomando depois, então você está matando o que já está lá. Ele é abortivo. Essa pílula é abortiva e ela está aí, todo mundo pode usar. Então, hoje em dia, a molecada faz as besteiras que fizer, o pai e a mãe nem vê, vai lá, toma uma pílula no dia seguinte, pronto, assunto resolvido.
né? Olha que mundo que nós estamos, completamente diferente da década de 70 para essa década agora de 2023. Então a gente vê o quanto aí de transformações na parte da família, da estrutura familiar, do meio social, quanta coisa que não mudou de lá para cá. E aí fica o velho, ultrapassado, da década de 70, tentando educar o novo de 2020. Então, existe um atrito muito grande entre pais e filhos nesse período. Existe um atrito muito grande entre aqueles professores que são mais raiz, né, com esses tipos de aluno que vêm com uma indisciplina muito grande. Eles não têm uma noção do até onde eu posso ir. Eles não têm. Essa molecada que tá aí, eles estão buscando o prazer. Não interessa o que eles vão pagar para se ter esse prazer. Se é o corpo, se é a saúde mental, espiritual, se é a saúde emocional. Primeiro faz, depois vê o que vai dar, né? Para tudo, não é só em relação ao sexo, não, para tudo. Então eles respondem aos pais, eles enfrentam os pais. Nesse período aqui, eu tive muito atrito com o filho, porque é o momento que o galinho quer levantar as asas, né? Tá doido para poder voar, e você ali contendo para poder não deixar sair da linha, não deixar sair do prumo, né? Como diria um pedreiro bom. Então, não tem uma receita, não tem como a gente, né, que nem ontem na puberdade, eu doida aqui pro Isabitiba falar, não, se você pelo menos tivesse feito tal coisa, mas ele não deixou nenhuma receita aqui, nem na puberdade, muito menos na adolescência, eu acho que essa parte aqui ele só quis citar. Vamos ver se depois lá no decorrer do livro ainda fala alguma coisa sobre esses dois episódios, porque são os dois piores episódios, né? Puberdade e adolescência são duas partes que a gente nem deveria ter, mas quem sou eu para questionar Deus, né? Se Deus é que deu isso pra gente, a gente tem que aguentar. Mas são duas fases que a pessoa se torna praticamente inútil. Se ela não tiver uma cabeça firme, um propósito, um objetivo, se ela não tiver uma família sólida, se ela não tiver exemplos bons, ela se perde nessas duas fases aqui, fácil, né? Então, aqui em casa, faltou o lado masculino, né? Faltou o pai. Porque aí é aquela história, a mãe tá falando, o pai tá reforçando, e o filho tá no meio. Aqui não, aqui eu tava, olha, não pode, cuidado, mas e o outro para amparar? Então ele foi indo, pum. Se sente como se eu massacrasse ele, como se eu fosse a dona da verdade, como se eu nunca visse nada de bom dele. Ele internalizou isso e hoje ele mal fala bom dia para mim. Porque minha mãe foi dura, minha mãe, se ele visse minha mãe, então eu tô falando que até para perguntar as coisas, eu tinha medo de apanhar. A gente só dá aquilo que tem. Os de hoje, a geração que tá vindo aí, que são os pais atuais, é o que eu mais tenho medo. Eu não tenho medo da geração que veio como eu, que a gente não tem tato. A gente não tem tato, porque eles não tiveram tato com a gente lá atrás. A gente maneirou aqui, mas não tem muito tato, não tem muita paciência, né? O que é certo, o que é errado e acabou. Mas os que vêm depois da gente, que, eu não quero ser que nem meu pai, eu não quero ser que nem a mãe, eu não vou fazer o que meu pai fazia, eu não vou fazer... Esses que estão educando dessa forma, eu tenho medo do que está vindo depois deles. Porque se nós já deu meio errado aqui, imagina quando você libera. Imagina pegar um adolescente que tá doido para se aventurar, doido para beber, doido para largar, né, na parte sexual, e você fala, beleza, vai. Tá aqui, meu filho, camisinha, faz mesmo. Tá aqui, minha filha, pílula, faz mesmo. Mas eu prefiro ser assim, amigo do meu filho, ter ele perto de mim, assim eu controlo melhor. Você controla o quê? Se você tá dando liberdade, até não querer mais, tá controlando o quê aí? E não é uma questão de controle, é uma questão de orientar. Eu nunca quis controlar, apesar de ter dado uma educação controlada. A ideia não era essa.
A ideia era orientar e passou a ser controlada porque teve esse cabo de guerra. Não, você não deixa eu fazer, não sei o que, não sei o que lá. Se aceitasse e entendesse o porquê daquilo, ia passar. Assim como eu passei essa fase difícil pra caramba, né? E aceitando. Não dá para conversar? Não dá. Não dá para perguntar pro meu pai e a mãe? Não dá. Eu vou ter que achar em outro lugar. E graças a Deus eu não fui procurar com a amiguinha que tem a mesma idade. Eu tenho uma amiga de infância até hoje comigo. A gente conversava de tudo, mas opinião sobre a minha vida ela nunca deu. Ó, faz isso, faz isso. Por quê? Porque ela não tinha. Nós duas éramos da mesma idade, a mesma vivência. Então, essa fase do adolescente, a puberdade e a adolescência, quem está com filho e quem está com aluno nessa fase, realmente vai ter que estudar muito e várias formas de chegar a essas pessoas, porque são pessoas que se desequilibram. Você imagina só na puberdade, um braço é maior do que o outro, uma perna é maior que a outra, começa a nascer pelo, a voz fica esquisita, né? Cai cabelo, vem outro cabelo, eles ficam completamente perdidos, porque existe a mudança física, a mudança emocional, começa a sentir atração pelo indivíduo do outro sexo, começa a sentir, inclusive hoje em dia com essa história do LGBT, AVXZ aí, que é já tanta letra que eu já nem sei mais o que é, eles começam a sentir essas coisas aí. E se não tiver alguém que abrace, que acolhe, que dê uma orientação firme, se perde. Eu tô vendo em alguns faces de alunos meus, que eles vão me reencontrando, eu vejo alunos assim completamente perdidos nessa parte sexual. Completamente perdidos. Sem orientação alguma. E estão numa fase que ou é ou não é, né? Então, se tem uma base sólida, se tem amigos bons, se tem muito estudo, se tem estrutura, aí não cai, né? Pode até ficar meio desequilibrado, tal, faz parte porque mexe muito com a cabeça, mas não cai. Cheguei a mandar o meu filho para tratamento psicológico 2 vezes, não foi uma, 2 vezes, com 2 psicólogos diferentes, fez tratamentos. E ainda assim, na cabeça dele, a minha mãe é um monstro, é autoritária demais, é só ela, só ela. Imagina se eu não tivesse sido. Eu fico imaginando, né? Porque é difícil. Não tem uma receita, não tem. Isso daqui é algo que a gente tem que nortear, porque perde muito fácil. E aí que tá. A existência deles tá na mão, a responsabilidade dessa existência tá na mão de quem? Nossa, que viemos antes. Quando eles se tornam adulto, que é para onde a gente vai, é a partir de amanhã, a maturidade, né? Aí sim, cada um responde por si. Mas enquanto não chega lá, sobra pra gente aqui. E não tô falando de lei. Eu tô falando em termos de dedicação, em termos de responsabilidade assumida perante o Criador. Vai sobrar pra gente. Não é só pai e mãe, não. Sobra para professor também. E o que mais tem na rede estadual são professores que sentam junto e vão usar maconha junto. Aí é que mora o perigo. O que mais tem na rede estadual é professor que vai transar com o aluno. Aí mora o perigo. Então, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos primos, nossos alunos que estão dentro de escola, eles estão passando por um perrengue muito grande. E ainda encontra gente que desequilibra eles mais ainda. A coisa mais fácil que tem é um aluno se apaixonar por professora. Aí se apaixona e perde a cabeça. E a aluna se apaixonando por professor. Quem é que tem que ter o juízo aí? É o professor. E a grande parte se forma para ganhar dinheiro. Não é para ser professor. Querem ganhar dinheiro. Acha que ganha pouco, mas é lá que eles estão ganhando dinheiro. E compromisso, responsabilidade com a vida dessas crianças, nenhuma. Nenhuma. Ah, quer usar droga? Usa. Não tem nada a ver com isso. Quer sair com a fulana, com o fulano? Sai. Quer sair comigo? Sai. Não tem nada a ver com isso, é a escolha dele. Ele já é grande, ele já sabe o que quer. É isso que você escuta na sala de professores. É horrível, viu, gente? Eu trabalhei com ensino médio, eu sei o que eu tô falando. Grande parte das escolas isso acontece. Grande parte dos professores isso acontece. Professor que chega com um livro embaixo do braço, que vai para sua sala de aula mudo, calado, que dá a sua aula e volta para a sala dos professores e fica mudo, calado, são raros.
Grande parte é tudo oba-oba. E isso é triste para o nosso sistema educacional, que é o nosso Brasil, o nosso estado, os nossos municípios, eles são muito pobres, são carentes de cultura, de arte, de esporte. A molecada que não dá para estudar fica na rua, fica sem fazer nada, é usando droga, jogando bola de qualquer jeito. Então, se a gente na educação não tiver pessoas compromissadas de verdade, a vida de pessoas como essas crianças, adolescentes, estão totalmente perdidas. Aí chega um distinto numa escola dando tiro em todo mundo, levando faca para matar o professor. Ah, mas o professor era tão bonzinho. Esse podia ser bonzinho, mas vai saber a bronca que ele tem dos outros professores e por que ele tem bronca. Por que ele pirou? Não é só um bullying entre alunos, é a falta da disciplina na escola, é a falta da ética entre professores com o aluno. Nessa fase aqui, então, meu Deus do céu, eu já vi tanta coisa que eu não posso nem contar aqui, mas já vi muita coisa. Pode ter certeza do que eu estou falando. Ensino Fundamental 2 e médio não é mole. São poucos professores que têm realmente o compromisso. E é justamente a fase que mais precisa de orientação. Então, fica difícil. Vocês vão colocar o filho na escola e vão confiar de olhos fechados? Vocês têm que ir nas reuniões. Os pais têm que ir. Tem que frequentar a escola, tem que ver que professor que está dando aula, o que foi que o professor deu hoje. Deixa eu ver teu caderno. Ah, mas está grande para ver isso. Não, não está grande não. Continua. Continua olhando o caderno do teu filho, continua se interessando, o que é que ele está aprendendo, qual é o professor que faltou, por que faltou. Precisa disso. O acompanhamento da família tem que ser, nessa fase, mais intenso ainda.